pessoa melhor do que o Espírito Santo para nos mostrar como o culto deve ser conduzido. Por isso, existe uma regra, uma ordem de culto aqui, mas não existe um culto da ordem. Ou seja, o culto não dá a ordem aos ministros, mas a ordem do culto serve ao Senhor, ao Espírito Santo, e nós, como ministros do Senhor, temos buscado no Senhor sensibilidade para nos mover da maneira que Ele quer se mover. E diante deste se movimentar, algumas vezes abre alguns portais na igreja de salvação, de libertação, de curas. E é muito importante que você esteja completamente conectado com a atmosfera do culto, para que naquele momento que Deus estiver liberando algo e você precisa daquele algo que o Espírito Santo está liberando, você receba. Já tem duas pessoas que procurou a pastora e eu quero até depois identificar quem são essas pessoas, que testemunharam a última vez que eu ministrei cura em um ambiente como esse agora que eu ministrei. Duas pessoas foram curadas de problemas de movimento nas pernas. E que no momento certo a gente trará para testemunhar. Então, quando também em outros momentos houver ministração de curas, seja como foi agora ou por imposição de mãos, e a cura se manifestar, é muito importante que os irmãos nos façam saber. Porque duas coisas acontecem quando nós testemunhamos. Primeiro, o nome do Senhor é glorificado. E segundo, a igreja é edificada. E terceiro, a fé das pessoas são ativadas ou renovadas. Infelizmente, às vezes, a gente precisa ver alguém sendo curada para a gente acreditar que a nossa cura vai vir. Ou até mesmo porque a igreja foi se perdendo, né, na caminhada, o poder de Deus, ele foi se esvaindo dos cultos. Logo a gente passou a não ter mais, ou quase não ter mais manifestação da glória de Deus, por exemplo, curando vidas. E aí a gente acaba deixando de crer que o mesmo Deus que curava no passado é o mesmo Deus que cura hoje e que curará eternamente até que aqui estejamos. Amém? Porque lá na eternidade não haverá necessidade de cura. Todos já estaremos lá sarados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então, procurem sempre estar atentos àquilo ou como Deus está se movendo dentro da casa. E às vezes uma coisa que a gente vai achar que foi um erro do culto é o que Deus está permitindo para Ele fazer algo que Ele quer fazer naquele momento. Então até então, a gente ia seguir o programa normal do culto. Mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque o Espírito Santo sabe que aqui Ele tem liberdade para mudar tudo a hora que Ele quiser. Então, agora é o momento que eu sinto no meu espírito que é para trazer a palavra. Então, vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que vocês saiam daqui muito abençoados. Melhor do que como vocês chegaram. Se vocês que estão nos visitando estão procurando o lar espiritual, ora ao Senhor e inclui a Betel. Se Deus mandar vir para cá, venha, que nós vamos ajudar a cuidar de você. Se Deus não te mandar, não venha, só visita, tá bom? Em nome de Jesus. Mas sejam bem-vindos, que vocês sintam-se amados, bem recebidos aqui nesta casa. E se você for convidado para ir numa célula e você não faz parte de nenhuma igreja, vá visitar uma célula, porque temos aprendido a amar vidas e cuidar de vidas. E lá na célula é o melhor lugar para a gente cuidar de você. Amém? Como eu tenho falado já nesses últimos domingos, nós estamos nos preparando para os dias de Pentecostes, que vai acontecer de 5 a 8 de junho. Não se esqueça, de 5 a 8 de junho, Deus
tem um encontro marcado comigo e com você. Eu gosto muito de falar disso, porque eu quando olho, Gilca, para esse entendimento, eu faço a seguinte, eu tenho o seguinte raciocínio: quando nós estamos vindo aos cultos da igreja, somos nós que estamos marcando o encontro com Deus. Por quê? Nós estamos vindo aqui para prestar um culto ao Senhor, amém? Todo culto, aqui na célula nós estamos indo prestar um culto, ouvindo prestar um culto ao Senhor, e nisto Deus também nos abençoa, fala conosco, né? Mas é uma coisa, é um encontro marcado nosso com Ele. Mas os dias de festas bíblicas é o inverso, é um encontro que Ele marca conosco. Então é um encontro especial, né? Então, de 5 a 8 de junho, tem um encontro especial de Deus para conosco aqui. E a proposta de Deus nesses dias tem a ver com a festa, que é a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes nos lembra do dia que a igreja nasceu, a igreja de Jesus. Ela nasceu no dia de Pentecostes. E a igreja nasceu debaixo do poder da glória do Espírito Santo, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas, né? Dali o Espírito Santo começou a pregar através daquelas línguas as pessoas que estavam ali. Depois Pedro continua, e aí a igreja nasce então debaixo dessa glória, desse poder, dessa unção. E os apóstolos então agora cheios do Espírito Santo, fazendo a obra, curando, libertando, transformando, salvando. Então esses dias serão dias de enchimento. Uma das maneiras que eu gosto de lidar com o Pentecostes aqui na igreja, ou chamar a conferência de Pentecostes, que é uma conferência de enchimento. Então serão dias onde você vai vir mesmo para se encher do Espírito Santo. Só que até chegar este dia, ou esses dias que vamos nos encher do Espírito, o Senhor precisa nos preparar para esses dias. Por isso que a partir de domingo que vem, nós vamos começar o jejum. E eu vou confirmar, mas na verdade acho que é dia 13 mesmo. É porque na verdade a Páscoa é dia 12, mas começando às 6 horas da noite. Então é porque o dia para Israel começa um dia anterior, né? Para nós vira meia-noite, para Israel vira no dia que a gente está, por exemplo, hoje às 18 horas já se tornou segunda-feira em Israel. Então é assim que funciona a maneira de dias, né? de contar as 24 horas. Então nós precisamos nos preparar. Então nós vamos ter aí o jejum, 50 dias de jejum de santificação. E domingo que vem eu vou pregar uma palavra sobre santificação que traz exatamente o porquê nós devemos nos preparar para o Pentecostes. Mas eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo que há dois assuntos muito importantes que precisa ser ministrado aqui, ou que precisavam ser ministrados aqui, antes até de eu falar de santificação. Então o primeiro assunto foi o que eu ministrei domingo passado. Quem lembra do tema? Alguém lembra? Não tinha ninguém aqui, irmãos? Já esqueceram a mensagem, irmãos? Vai lá para o canal da igreja lá, já recortaram já? Já recortaram? Já? Recorta essa semana aí. Vamos lá, começaram aqui. O pecado. Então vamos lá, vou ajudar aqui. O pecado. O pecado. Fala para a pessoa assim: o pecado mata. Fala, nunca mais se esqueça disso. Fala assim, então não peca. Porque toda alma que pecar, diz a palavra de Deus, essa morrerá. Fala, você quer morrer ou quer viver? Fala assim, então aceita Jesus hoje. Então o pecado mata. A gente viu que o pecado mata. Então não dá para você brincar com o pecado, né?
E parece que a igreja, né, vinha, né, a igreja que eu falo aí agora no geral, ela vinha brincando com o pecado. Tem muito crente brincando com o pecado. E brincar com o pecado é o mesmo que brincar com fogo, com a fogueira, né? E deu mole, ele queima. E queima mesmo. Então, semana passada nós tratamos sobre o pecado. Hoje, então, eu quero falar um outro assunto que é muito importante ser pregado também nas igrejas. Então, abra sua Bíblia aí em Atos 3, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mantenha o texto. Quando eu falar igreja, você vai ler bem forte esse texto, amém? Vamos lá? Igreja. Espírito Santo, fala conosco agora por meio da sua palavra, que essa palavra possa mudar a nossa mente, que essa palavra, Senhor Deus, nos leve a ter uma postura bíblica do assunto que vamos abordar aqui nesta noite. Toma as mentes, toma os corações, Pai, que ambas se tornem terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que toda fortaleza de mente, que todo enternecimento, Pai, da mente, toda treva que possa estar na mente de qualquer um aqui, Pai, para tentar impedir o entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que essa palavra, Pai, gere avivamento no meio de nós. Que essa palavra gere salvação, reconciliação no final dela. Que esta palavra, Senhor Deus, possa trazer luz para mentes e corações aqui nessa noite. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Diga-se comigo, arrependimento ou remorso. Mais uma vez, arrependimento ou remorso. O arrependimento, queridos, deve ser o principal assunto, Jonas, da igreja cristã evangélica. Se quisermos, então, viver um cristianismo genuíno e viver um poderoso avivamento. O arrependimento precisa ser um assunto principal na igreja cristã evangélica. Temas como pecado, como arrependimento, precisam voltar aos púlpitos das igrejas. Porque a Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. E talvez muitos estão tendo remorso porque não aprenderam ainda o que é arrependimento. Talvez você esteja anos já na igreja, meses na igreja, mas você nunca ouviu, à luz da palavra, o que é arrependimento. E também o que é remorso, para que você possa entender em que dimensão você está. E entender isso é muito importante, porque isso pode ser a resposta pela qual você não está fluindo no Espírito. Pode ser a resposta por que você está buscando viver um avivamento e não vive. Principalmente quem já é aqui da igreja, que já está dentro de um contexto onde estamos vivendo um avivamento, que claro, ainda temos muito a caminhar, tem muito fogo ainda para aumentar, para ser alimentado, mas, como eu sempre digo, olhando os últimos 5 anos, não dá para não se render e dizer que estamos vivendo o avivamento,
porque o que está acontecendo nesta igreja nos últimos 5 anos não é e nem tem como ser obra humana. É uma obra do Espírito Santo. Então isso é avivamento. Mas talvez você já está aqui 1 ano, 2 anos, meses, ver as pessoas às vezes se movendo no Espírito, cheia do Espírito, mas você não rompe. E talvez seja porque você está pensando que está se arrependendo dos seus pecados, mas na verdade você está tendo remorso. Então, escute bem, o arrependimento é a chave para viver uma vida abundante que Jesus prometeu a todo aquele que o escolhe para viver um novo estilo de vida. Porque é isso que nós ensinamos nesta casa, que Jesus não é uma religião. Jesus é o que, família Betel? Um estilo de vida. Então, se você escolheu viver este estilo de vida chamado Jesus, e isso não é heresia, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Lá a gente lê mais na tradução, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, veio, habitou entre nós, mas é palavra, verbo é palavra. Então, se você escolheu Jesus como estilo de vida, a chave para você viver a vida abundante que ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10, é o arrependimento. Se você não viver um verdadeiro arrependimento, você não tem como acessar os portais da glória de Deus. Você não tem como acessar essa vida abundante que Ele tem para mim e para você. O que não é um evangelho triunfalista que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é só vitória. Eu não estou dizendo que viver uma vida abundante não é passar por luta, não é passar por dificuldade. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, tem luta, tem dificuldade, tem tempestade, tem guerra, mas a vida abundante que Ele te prometeu é que mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às tempestades, Ele prometeu estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, na tempestade, Ele também está com você. No deserto, Ele também está com você. E a exemplo do que Ele fez com o povo lá no deserto, quando foi tirado do Egito, Ele é o provedor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá, o que cura. E tudo mais que você sabe de bom, de maravilhoso do Evangelho de Jesus Cristo. Então tem luta, mas também tem vitória. Tem tempestade, mas também tem sol, tem dias bons, para a glória de Deus. Então esta é a chave para você viver essa vida abundante, onde pela presença de Deus em nossas vidas, vem tempos de refrigério, como diz o texto. Então, quando eu escolho Jesus para ser meu estilo de vida, e eu me arrependo dos meus pecados verdadeiramente, o Espírito de Deus passa a habitar em mim, e eu começo a desfrutar de um relacionamento, e conforme eu vou me relacionando com o Espírito Santo, logo também eu vou tendo acesso à sua plenitude, aquilo que Ele tem para mim como filho de Deus. Dentre tudo isso que eu já falei, diz a palavra, a promessa é: tem tempos de refrigério. Será que você precisa de um tempo, ou viver tempos de refrigério aqui nessa noite? Será que você está passando por um momento difícil, por um momento onde as coisas não estão fluindo? Quem sabe Deus está sinalizando para você nessa noite que você precisa viver um verdadeiro arrependimento. Quem sabe você não vai descobrir aqui nessa noite que você, na verdade, só se emocionou, só teve um remorso. E se Deus está nos trazendo uma palavra como essa,
duas uma. Ou você precisa se arrepender verdadeiramente, ou você precisa tomar o cuidado para não ter remorso e ter um verdadeiro arrependimento. Sempre, no nome de Jesus. Portanto, romper um avivamento, a fim de manifestar a presença de Deus em nossas vidas, só é possível quando estamos limpos do pecado, buscando viver uma vida de santidade, pois sabemos que o pecado nos separa de Deus. Portanto, é preciso tomarmos a decisão de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos convertermos de nossos maus caminhos e buscarmos viver alinhados com os planos de Deus para as nossas vidas. Quantos recebem essa palavra e dão glória a Deus? Diante deste assunto fundamental para a igreja cristã, o grande impasse que nos impede de avançar no reino, de romper em um avivamento, é a confusão que fazemos entre o arrependimento e o remorso. Aqui está o desafio da caminhada cristã: saber, Nicolas, distinguir, diferenciar o arrependimento do remorso. Infelizmente, quando olhamos para o retrato da maior parte da igreja cristã evangélica moderna, olha a palavra moderna aí de novo, né? Que eu endossei semana passada, Alexandre, né? A igreja cristã evangélica moderna, ela pode ser moderna em muitas coisas, e claro que a gente precisa também se atualizar, mas no que tange aos princípios e valores, a sã doutrina da palavra de Deus, nós continuaremos com aquilo que está fundamentado na palavra do Senhor. Porque os princípios, os valores e a sã doutrina da palavra do Senhor é atemporal, é acultural, ou seja, não está limitado ao tempo e nem à cultura humana, de etnias e seja qualquer coisa. A palavra de Deus é a palavra de Deus e pronto. É a palavra de Deus, é o Logos de Deus, e nós precisamos entender isso. E se quisermos, como eu falei, não só romper um avivamento, mas nos manter em avivamento, temos que pregar contra o pecado, temos que pregar sobre o verdadeiro arrependimento. Porque, irmãos, se nós não cuidarmos com zelo daquilo que Deus está nos fazendo viver e experimentar, a glória de Deus vai. Deus nos escolheu como tem escolhido tantos outros, não somos exclusivos e glória a Deus por isso, mas verdade é que pela misericórdia de Deus, temos caído em sua graça. Porém, essa graça imerecida que nós estamos recebendo dele, que ele libera, irmã Márcia, esta glória, esta unção, este poder, este avivamento, se ele olhar para nós e não ver em nós o zelo de mantermos este fogo e de levarmos os que estão chegando a romper nesta glória dele, ele se retira do ambiente. Esta graça, esta glória, esta nuvem de poder, de unção que está sobre nós, vai embora. Esta unção vai embora. Os 4 rios da glória de Deus que fluem neste lugar, para de fluir. Só depende de nós. Tanto o continuar, quanto o abortar daquilo que Deus está fazendo. Então, infelizmente, quando olhamos para o retrato da maior parte da igreja cristã evangélica moderna, diante do caráter de muitos cristãos, podemos concluir sem julgamento, até porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore, que está lá em Mateus 7,20, ou em Lucas 6,44, que mais tem havido remorso do que verdadeiramente arrependimento de pecados. Vou resumir o que eu disse para você entender melhor.
Quando a gente olha para o retrato, ou seja, quando a gente olha para as atitudes dos cristãos, melhor, vai ficar melhor assim. Quando olhamos para as atitudes dos cristãos, e a imagem que hoje os evangélicos têm para o mundo, e por isso a palavra retrato, que não é, infelizmente, uma boa imagem. Tem muita gente saindo da igreja, da presença de Deus, por causa dos maus testemunhos, a começar pelo altar, por pastores, líderes. Então eu vou arrebentar logo com a minha classe aqui, para você ficar confortável aqui, amém? Porque primeiro a espada corta aqui, irmão. E eu sei que o que eu estou falando é muito sério. E sei também que eu não posso ser um hipócrita de estar aqui em cima. Mas eu também quero dizer que eu sou tão carente do amor de Deus quanto você, tão carente do perdão de Deus quanto você, e dizer para você que, como Tiago diz a respeito de Elias, quando manda a gente orar, né? Porque ele fala assim, olha, Elias era um homem como nós. E ele orou, né, para não chover, choveu. E não choveu, e orou para chover, choveu. Então, eu também sou homem como você, homem que está aqui, sujeito às mesmas paixões. E eu vou te dizer mais. O que eu preguei semana passada e estou pregando hoje, me confronta. Me faz olhar para o espelho espiritual, para saber como eu estou. E eu digo para você, eu temo e tremo, para que eu seja o primeiro a ter uma nova, a transmitir uma nova imagem daquilo que a igreja está passando, que não é o que é realmente a essência do Evangelho. Então, quando a gente olha para a imagem da igreja, quando a gente olha para as atitudes dos cristãos, e eu estou falando de crente, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando daquele que está dentro da igreja, batizado, ceia, roda no poder. Estou falando daquele que está dentro da igreja. Que quando a gente vê as suas atitudes que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo, a gente chega à conclusão que há mais remorso do que arrependimento. Será que eu estou louco, irmão? Será que eu estou fora da caixinha? Será que eu estou falando aqui algum absurdo? Será que o que eu estou pregando aqui nessa noite, eu estou como um extraterrestre de outro lugar, de outro planeta? Ou o que eu estou falando, você entende que é realmente o retrato da igreja? Reage, igreja. Deixa eu perguntar então, concorda ou sem corda comigo? Concordo, glória a Deus, aleluia. Eu nem peguei pesado ainda, vocês vocês estão armados, vocês? Dá glória, dá aleluia, irmãos. Reage, ou será que eu estou sendo tão ruim assim na minha oratória para você? Ou você está muito atento aqui? Não, estou atento, apóstolo, não quero perder nada, aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. Se você achou palavrão semana passada, todo palavrão hoje aqui, sem pecar, aleluia, né? Glória a Deus. Esse palavrão aqui, crente pode falar. Então, queridos, haja vista que esse retrato da maior parte da igreja cristã evangélica moderna se assemelha aos fariseus e aos saduceus da época de João Batista. Quem eram os fariseus e os saduceus? Os saduceus, eles tinham o ofício de examinar as escrituras, de interpretar as escrituras. E os fariseus de colocá-la em prática. Só que chegou um tempo, Mateus, que os fariseus e os saduceus exigiam do povo uma postura, viver aquilo que a palavra dizia, e muitas vezes além do que era para ser ensinado, exigido, mas eles mesmos não viviam. Aí João Batista está pregando, e aí, quando a mensagem que João Batista está pregando chama a atenção
e começa a vir pessoas de tudo quanto é lugar de Israel para ir até João Batista, quem vai também para vê-lo? Os saduceus e os fariseus. Aí Mateus 3, 7, 8 vai dizer assim: e vendo ele muitos dos fariseus, ele quem? João, vendo João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, irmãos, dizer que se arrependeu dos pecados, mas continua praticando, não é arrependimento, é remorso. Você até ficou triste, você ficou até chateado, você disse: pequei de novo, errei de novo, mas se pós o arrependimento não houver uma conversão e não houver fruto ou frutos dignos de arrependimento, foi remorso. Fiquem em paz que eu não vou chamar vocês de raça de víboras, porque vocês não são. Não se aplica para vocês. Mas, para muitos, e eu não vou dizer de vocês, os entendidos entenderão, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas muitos no reino de Deus se assemelham aos fariseus. Muitos dentro da casa de Deus se assemelham aos sepulcros caiados, que foi uma comparação que Jesus fez aos fariseus. Naquele tempo, um sepulcro caiado era um sepulcro bonitinho, né? Pensa aí agora num cemitério que você já visitou aí, para poder sepultar alguém. Aí tem aqueles mausoléus, tem lá aqueles que tem lá azulejo, tem altar, não sei o quê. Só falta ter uma casa lá, né, aquela coisa toda. Já é o mais bonito que você... Aí você olha assim, bonito, que jazigo bonito. É, mas quando você abre, cheira mal. Quando você abre, por fora era lindo, por fora transmitia vida, Vitorino, mas dentro só se tem morte. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Diante disso, vamos nos aprofundar então no assunto, a fim de conhecer à luz da palavra de Deus o conceito do que vem a ser remorso e do que vem a ser arrependimento e suas consequências. Em primeiro lugar, diga assim: o remorso mata. Igualzinho pecado. O remorso mata. Remorso é um sentimento de tristeza e culpa pelo pecado. É a nossa consciência nos condenando. É apenas a vergonha das más ações, mas sem transformação de caráter. Um exemplo bíblico de remorso foi Judas Iscariotes, que sentiu remorso e se enforcou quando viu Jesus ser condenado após traí-lo. Coloca por gentileza aí Mateus 27, de 3 a 5, por favor. Quando eu falar igreja, vocês leiam aí esse texto todo, de 3 a 5, vamos lá? A igreja. Judas tinha que existir. Judas estava dentro de um plano de Deus.
alguém tinha que ser Judas. Aí alguém diz: ah, poxa, apóstolo, mas Deus é injusto. Não. Quem disse que o fato de Judas ter sido Judas, ele teria que ser condenado à morte? Naquele momento que ele vê que a traição dele não valeu de nada, no sentido daquilo que ele imaginava e pensava, naquele momento ali, ao invés dele ter remorso e de se enforcar, ele poderia ter buscado arrependimento. E ele teve oportunidade para isso. O que acontece é que muitas vezes nós estamos agindo como Judas. Erramos com Deus e temos remorso. Então Judas perdeu a oportunidade de ter sido instrumento para Jesus ser condenado, porque alguém tinha que fazer aquele papel para cumprir a profecia. Mas ele poderia ter saído com tudo isso salvo daquele mal que ele cometeu. Por quê? Porque, irmãos, enquanto temos vida, se arrependermos de qualquer pecado, Deus nos perdoa. Então eu estou dando esta palavra para você não achar que Deus é injusto. O que eu estou dizendo para você é que remorso mata. Remorso não muda a vida de ninguém. E nós vamos ver isso com outro exemplo depois. Quando pecamos e somos tomados por um sentimento de tristeza e culpa, sofrendo acusação em nossa mente, nos levando a sentir apenas vergonha, sem que haja uma atitude de mudança, isso significa que estamos apenas com remorso do erro que cometemos. Pior, e provando que ainda somos escravos do pecado e continuamos agindo como outrora, como filhos da desobediência. E aí, amados, nós não podemos desconsiderar que este é um caminho de morte, pois o remorso mata, tanto espiritualmente como pode matar fisicamente. Isto é muito sério. Você precisa sair desta noite, desta casa, entendendo uma coisa: o que eu estou pregando para você é uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Começa a olhar para a minha imagem e olhar no meu lugar aqui o Senhor falando com você. Esta mensagem é um tete a tete de Deus conosco. Esta mensagem é Deus querendo nos levar para outro nível. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nos dias de Pentecostes aqui? A dimensão do enchimento que você vai receber vai depender da disposição que você tem ou quer ter, de não deixar o pecado te dominar, como foi pregado semana passada, porque ele mata, e de você nessa noite entender e se perguntar se você vem tendo remorso ou arrependimento. Porque Deus, Ele não vai liberar a glória dEle sobre aquele e aquela que está vivendo uma vida de pecado, sobre aquele e aquela que está tendo remorso ao invés de arrependimento. Você está entendendo o que Deus está falando? Então Deus está nos preparando. Deus está falando para mim e para você: eu quero muito derramar a minha glória, eu quero te encher, eu quero liberar dons, eu quero te usar com poder para mudar a tua vida, para mudar a vida dos teus, e aonde eu te enviar. Porque, irmãos, este é o evangelho de poder que a gente ensina aqui e prega. Primeiro, ele transforma a minha vida.
Assim o avivamento. O avivamento primeiro começa em mim. Porque avivamento é de dentro para fora. O Evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus. Primeiro, para transformar a minha história, a minha vida. A partir de mim, uma vez que este Evangelho está me transformando, automaticamente, naturalmente, ele vai transformando aqueles que estão ao meu redor. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de poder. Só que você diz que é evangélico, que crê em Jesus, que é crente em Jesus, mas não deixou este Evangelho te transformar, como que você quer que os seus sejam transformados? Como é que você quer transformar os outros que estão ao seu redor? Não tem como, a conta não fecha. Paulo diz que nós precisamos ser as cartas vivas do Evangelho. O que é ser uma carta viva? É as pessoas olhar para nós sem que a gente precise falar nada. Elas vão ler Jesus em nós. Quando nós agirmos, falarmos, nos vestirmos, elas dirão, sem que a gente precise falar: ali vai um crente em Jesus. Mas como você sabe? Pela postura, pela vestimenta, pela fala, pela ação. É uma pessoa que cumpre o que fala, que paga o que compra. Eu conheço fulano, eu conheço fulano. Ou ouço falar do fulano, ouço falar da fulano. Só pode ser crente. Que infelizmente essa referência quase não se ouve mais. Então você entende o quanto nós precisamos de receber mensagens como esta? Sabemos que, como cristãos, viver de acordo com a vontade de Deus, matando a nossa carne, renunciando ao pecado, é um grande desafio, pois muitas vezes nos sentimos incapazes de vencer os desejos da carne. Porém, deixar o remorso, diga comigo assim, porém, deixar o remorso nos dominar, nos levará a um crescimento, não nos levará a um crescimento espiritual no reino de Deus. Quem dirá romper em um avivamento. Então guarde uma coisa em seu coração: o remorso consome a nossa vitalidade espiritual e nos trava, nos deixando totalmente incapazes de prestar qualquer serviço útil a Deus, a qual é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está em 1 João 1, 7 e 9. Portanto, tudo o que devemos fazer quando cometemos pecados é confessá-los a Deus e buscar o verdadeiro arrependimento, pois Ele prometeu usar de misericórdia para conosco e não se lembrar mais dos nossos pecados. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. A partir do momento que você confessa o seu pecado, que eu confesso o meu pecado, e temos um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Ele não traz em rosto. Se você por acidente cair de novo, Ele vai te perdoar como se você nunca tivesse cometido o pecado. Ele não vai vir, Carlos, de novo, né? Rapaz, tu tá demais, hein? Você vive... Não, se você teve um momento, você pediu perdão, foi genuíno o seu perdão, o seu arrependimento, a sua confissão de pecados, Ele apaga os seus pecados. Isso é tremendo demais, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Saiba que aqueles que cometem pecados e apenas sentem remorso, nunca viverão um poderoso avivamento em suas vidas. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 7:10. Depois você leia esse texto, não precisa colocar não. Depois você lê esse texto. Olha o que esse texto nos ensina. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 7:10 que há dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo que destrói, que apenas produz remorso, culpa e condenação. E a tristeza segundo Deus, que nos leva ao verdadeiro
arrependimento. Meu Deus do céu. Aqui está a chave. Irmão, se Judas Iscariote, ao invés de ter tido uma tristeza mundana, que gerou nele remorso, ele tivesse tido uma tristeza segundo Deus, ele teria arrependimento. Explica isso melhor, apóstolo. Vou explicar para o arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, que você já vai entender a outra. Pequei, dei mole, isso aí vai vir uma tristeza muito forte no meu coração, porque eu errei, eu pequei. Eu sei que eu dei bobeira. Só que o meu foco em Deus permanece. E eu vou buscar em Deus o perdão. Percebeu? Eu fiquei triste, eu fiquei chateado. E eu decido pedir ao Senhor o perdão daquele erro que eu cometi. E me disponho a não errar de novo. Porque se você é crente, não tem como você não ficar triste quando você peca. Porque até quem tem remorso tem tristeza, tem culpa. Aqui que está, irmão. Por isso que na introdução eu disse que o grande desafio nosso é sabermos distinguir. Porque tanto quem tem o remorso quanto quem se arrepende tem tristeza, sente culpa, sente condenação. Só que quem está só sentindo remorso, ele volta a praticar o erro novamente, ele não se converte, e chega uma hora que ele morre, ou espiritualmente, ou até fisicamente, porque Deus permite algumas coisas acontecerem, Deus permite uma enfermidade, e às vezes até para não perder essa pessoa. Mas quando você peca, e você está alinhado com Deus, a sua tristeza, ela é segundo Deus. Porque você está triste, você está chateado, porque pecou, porque errou. Você sabe que entristeceu o Espírito Santo, mas você busca, Márcia e Daiane, o caminho de volta. Você fala, Senhor, eu preciso do teu perdão, eu não vou desistir da caminhada, eu quero prosseguir. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Essa verdade nos ajuda a nos aferir. Qual espírito está nos dominando? A saber, o espírito do mundo ou o Espírito Santo de Deus? E aí eu te pergunto, qual é o espírito que está dominando você? O do mundo ou o Espírito Santo de Deus? É para você responder para você. Então aprendemos o que é remorso, as consequências do remorso. Em segundo lugar, diga-se comigo, o arrependimento vivifica. À luz da Bíblia, arrependimento é uma mudança de coração e de mente, é uma metanoia no grego. Mudança de coração, mudança de mente, mudança de rota, que leva o verdadeiro cristão a um compromisso de mudança de atitude e caráter, que envolve se afastar do pecado e se voltar para Deus, motivado pelo amor a Ele e pelo desejo de obedecer aos seus mandamentos. Logo, uma vez que nos arrependemos, alcançamos a salvação e rompemos em um poderoso avivamento. Porque quando eu me arrependo, eu me converto para que eu não faça novamente aquilo que eu fazia antes. Eu começo a trilhar o caminho de Cristo, buscando viver segundo o padrão da sua palavra. Eu fico em busca de que este evangelho transformador de poder, ou de poder transformador, forge o meu caráter. E aí, queridos, assim como tinha um exemplo bíblico de remorso, nós temos um também, bem clássico, bem conhecido, de arrependimento. E neste exemplo aqui bíblico, a gente vê que Judas poderia ter tomado o mesmo caminho, que é
o exemplo bem conhecido que você tem. Quer ver? De quem? Não era Davi não, mas tá bom. Tá bom. Davi também serve, ok? Davi serve. Mas deixa eu melhorar então aqui. No Novo Testamento. Pronto. Porque eu estou aqui até falando dos discípulos. Já estou te dando a chave. Quem? Pedro. Né? Pedro. Tinha Judas, que deu mole. Mas também tinha Pedro. Pedro também deu bobeira. Né? Pedro negou a Jesus. E Jesus disse que ele iria negá-lo. E isso aconteceu. Ele fracassou, assim como Judas. Mas ao contrário de Judas, Pedro se arrependeu e alcançou o perdão de Jesus e viveu. E aí, falando do exemplo de Pedro, fica mais fácil ainda, Cláudio e irmã Márcia, entender essa tristeza segundo Deus, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas ele não foi tirar a vida. Ele buscou o caminho do perdão. Ele se arrependeu. Aquela atitude, Eduardo, que Pedro estava tendo, Regina, de chorar amargamente, era ele sentindo a dor do pecado, é ele sentindo que ele deu bobeira. Mas com tudo isso, ele buscou o caminho do perdão. E aí, queridos, Pedro, depois desse momento, se tornou um dos apóstolos mais importantes do início da igreja cristã. Vemos a partir do Pentecostes um Pedro transformado, que rompeu em um poderoso avivamento, ficou cheio do Espírito Santo e começou a manifestar o céu na terra, salvando, curando os enfermos, salvando vidas, curando os enfermos e libertando os oprimidos e fazendo a obra do Pai, multiplicando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, inclusive aquele que passou por um verdadeiro arrependimento pode pregar sobre arrependimento. E no capítulo 2 de Atos, você vai ver ele dizendo para o povo: arrependei-vos. Porque ele sabia o que um arrependimento era capaz de fazer. Tinha Judas que teve remorso e infelizmente deu cabo da sua vida, Wallace. Mas temos Juliana Pedro, que buscou o caminho do arrependimento. E a gente vê aqui a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. É capaz de alguém que entristece o Senhor, que faz o que não deveria, que faz coisas às vezes até aos olhos humanos terríveis. É possível que, se esta pessoa vier a se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus, reconhecer tanto o seu sacrifício como Senhor, Jesus como Filho de Deus, e confessá-lo como Senhor e Salvador, de Deus torná-lo uma potência no reino dele, uma bomba atômica para arrebentar com o inferno e transformar vidas. Porque é isso que significa dunamis, quando Jesus disse: mas recebereis poder. Dunamis, que vem a palavra dinamite. Pedro, depois do arrependimento, se tornou um homem cheio do Espírito Santo, virou uma bomba atômica para a glória de Deus, aleluia, e obediente. E estando lá em Israel, eu estive na casa de Simão, curtidor, a casa que Pedro ficou, e ali Jesus precisava começar a alcançar os gentios, e ali ele tem uma experiência de uma visão, ele deita para descansar, ele tem uma visão, e aí Deus começa a falar com ele.
Daqui a pouco fala com Cornélio, Cornélio manda alguns buscá-lo. E o evangelho chega para os gentios, coisa que era difícil para um judeu, mas ele aprendeu com os erros dele. Você tem tanto erro quanto eu, e eu tenho tanto quanto você. Mas quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, meu irmão, Ele muda a nossa história. E quando cabe dizer, eu digo, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser um prostituto, para ser alguém terrível. Eu tinha muitas coisas para poder não ser uma pessoa que amasse, que cuidasse, que desse amor, que desse carinho. Porque eu já nasci torto, né? Pé torto. Depois estive desenganado pelos médicos com uma obstrução intestinal. Depois acordava com meus pais caindo no pau e terem que entrar no meio deles para separá-los. Fui humilhado por avó, por tias, primos. Na rua eu era o que apanhava. A vida que eu vivi estava tentando construir ou gerar um ser humano corrompido, amargo, um ser humano detestável. Mas a minha mãe cumpriu na minha vida Provérbios 22:6. Ensina um menino no caminho que deve andar, e até quando ele se envelhecer, não se desviará dele. E aos 15 anos eu tive um encontro com Jesus, no pior momento da minha vida. E desde então, Jesus começou a mudar a minha história. Desde então, todos os planos de Satanás foram frustrados. Desde então, tudo aquilo que o inimigo queria fazer na minha vida e através da minha vida foi frustrado. Porque Jesus entrou na minha vida, eu me arrependi dos meus pecados, confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e ali começou a minha trajetória com Cristo. E hoje eu olho para trás, apesar de pecador que sou, apesar de ter errado já muito na caminhada cristã, 34 anos de vida cristã, e nunca foi só vitória, sempre teve desafios, também nunca fui santão, mas sempre buscando viver Cristo, sempre buscando ter bom testemunho. E eu sempre digo que eu sou feliz de ser pastor aonde eu fui nascido e criado. Por isso que eu não posso deixar de atribuir ao Senhor toda a honra e toda a glória. Porque se eu sou o que eu sou hoje, eu só sou porque Ele teve misericórdia de mim. Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele tinha um plano para mim. E eu permiti. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Eu sinto no meu espírito que tem endereço. Porque é Deus me tocando para falar. Deus tem um plano maravilhoso para você que está aqui nessa noite. Talvez até aqui você viveu coisas ruins na sua vida, coisas amargas. E você fica colocando culpa na vida que você viveu. Enquanto você continuar colocando culpa na vida que você viveu, na família que você nasceu, em tudo que você fica dando de desculpa, Deus não vai manifestar a glória dele na sua vida. Eu já te dei aqui meu currículo vitae. Ao invés de eu colocar culpa em tudo que eu falei para você que eu vivi, eu deixei Jesus mudar a minha história.
e decidi viver os planos de Deus para a minha vida. E quando eu vejo o que Deus está fazendo, meu Deus do céu, eu fico como quem sonha. A minha boca se enche de riso e meus lábios de alegria, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu estou alegre. E também aqueles que foram criados comigo, famílias, parentes, dizem: grandes coisas tem feito o Senhor a este. Porque quando a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, irmãos, ecoa. E aqueles que olhavam para você e via um destino trágico, tem que ver a mão de Deus, o poder de Deus. Ei filho, ei filha, não sei para quem é que Deus está falando aqui. Para de reclamar da sua história de vida, da família que você nasceu. O plano de Deus para você inclui a família que você nasceu, passar o que você passou, e tudo isso, se você entender, vai virar arma nas mãos de Deus para mostrar a glória dele na sua vida, e você vai ser um agente de transformação para a tua casa, para a tua parentela, para a tua vizinhança, para que todos saibam que Deus é Deus na sua vida. Você pode glorificar o Senhor? Meu Deus do céu. Não saia daqui sem entregar a sua vida para Jesus, sem voltar para Jesus. O que Deus tem para você é extraordinário demais. Para de ficar olhando para aquilo que você já viveu e entenda. Há uma voz profética falando para você aqui da parte de Deus, que o que Deus tem para você é muito maior e melhor do que o que você já viu até hoje. Basta você deixar Ele fazer morada na sua vida e viver os sonhos e os planos dEle. O final só tem um: vitória. Aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Quando nos arrependemos, ao invés de continuarmos sentindo remorso, sendo massacrados por nossas emoções e acusações do diabo, a fim de nos levar à morte, como aconteceu com Judas, decidimos mudar radicalmente as nossas atitudes e buscamos, à luz da palavra de Deus, que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Assim como foi com Pedro, tornando-se um discípulo avivado, cheio do Espírito Santo, manifestando o céu na terra, ganhando vidas para Jesus, curando os enfermos e libertando os oprimidos, para a glória de Deus. Quantos querem viver nessa dimensão que Pedro viveu e que muitos aqui já têm vivido e que você crê que Deus vai fazer você ver? Quantos querem? Oh, aleluia. Aleluia. Quem era eu? Quem era eu, irmãos? Quem era eu? E quem sou eu hoje? Um servo de Deus, que Deus está usando para salvar, curar, libertar, transformar famílias. Você tem noção, irmãos? Que privilégio. Que privilégio. Você tem noção como Satanás me odeia e te odeia? Agora, a notícia boa é que isso não é exclusivo para mim. Isso é para você também. Isso é para você também. É só você deixar Ele agir e operar na sua vida. É só você se arrepender genuinamente. Aleluia. Deixar o caráter dEle te envolver. O verdadeiro arrependimento nos leva a rejeitar os pecados da nossa vida passada, lutando dia após dia contra eles, a fim de viver a vida cristã alinhada com os princípios e os valores do reino de Deus, vivendo um avivamento genuíno. Quando nos arrependemos, atraímos o perdão do Pai
que nos livra da culpa e da condenação eterna, manifestando em nós sua graça, misericórdia e amor, nos levando a viver em novidade de vida. Olha para quem está do seu lado e prega para ela e diga assim: Deus tem novidade de vida para você. Fala 3 vezes, fala: Deus tem novidade de vida para você. Você quer viver essa nova vida? Eu não canso de dizer nesta casa que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Então desapegue, faz nem tem mais esse negócio, mas eu vou falar. Faz um OLX aí, vai. Desapega do passado aí, meu irmão. Antiguinho, né, já, né? Quem tem 10 anos aí nem sabia o que é isso. Mas ainda estamos no, né? Pegou a minha geração e já muita gente aqui, irmão. O ALX não é tão velho assim. Fala sério. Você não vai nem esquecer que eu falei para você desapegar só por causa do ALX. Mas desapega do passado. Como diz o ditado. Qual o ditado, irmãos? O contexto. Vocês têm que estar ligados com a mensagem, irmãos. Quem vive de passado é museu. Entendeu? Capite? Quem vive de passado é museu, irmão. Desapega do passado. O teu passado não pode dizer quem você é ou quem você vai ser. O seu passado é para colocar na cruz de Cristo. Porque Ele já pagou todos os seus pecados e os meus pecados. Isaías, 700 anos antes, Jesus veio e disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, meu irmão, Deus tem cura para você. Ele quer que você saia daqui sarado nessa noite. Então se arrependa dos seus pecados. E você que já é crente em Jesus, se você já entendeu que você é um emocionado, que você só teve remorso, sai desse estado de remorso e se arrependa e se converta verdadeiramente a Jesus. Para que você viva as coisas extraordinárias que Ele tem para você. Lembra, é a chave. É a chave. Eu começo a concluir essa palavra falando sobre o nosso chamado para proclamar o arrependimento. Escute bem. Deus está nos fazendo refletir sobre arrependimento ou remorso. Em que dimensão você está? E definitivamente, se você for sábia, você vai entrar no caminho do arrependimento, que é a única maneira de você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. E mantermos o fogo do avivamento nessa casa. Fora disso, não tem como. Mas ao aprender e ao praticar o arrependimento, a completude disso é nos tornarmos proclamadores do arrependimento. Pedro passou pelo arrependimento e pregou arrependimento. João Batista, depois de 400 anos sem Deus falar no meio do povo, Deus levanta João Batista. Qual é a mensagem principal, Bruna, de João Batista? Arrependimento. Para adiantar, quando Jesus iniciou seu ministério, qual é a primeira palavra de pregação de Jesus? Arrependimento. Mateus 4,17 diz: daí em diante, Jesus começou a pregar. E qual foi a primeira palavra que ele disse? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O louvor aqui em cima. O que Deus está falando para mim e para você? Ele não quer apenas que você aprenda hoje sobre arrependimento, para você entrar no caminho do verdadeiro arrependimento,
Mas Ele quer que você, uma vez que esteja curado, transformado, liberto, salvo, cheio do Espírito Santo, que você seja um proclamador do arrependimento. Que você anuncie o Evangelho do Reino de Deus, dizendo a todos, com respeito, com cuidado, mas diga a todos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, arrependei-vos. Vai pegar, arrependei-vos. Nós vamos adorar o Senhor. Esse é o momento de você colocar em prática. Se você entende que você já é um arrependido, já é alguém que está alinhado, que está buscando o Senhor, que está realmente trilhando esse caminho, ok. Continue se enchendo de Deus, porém, Deus está dizendo para você, seja um proclamador de arrependimento. Porque o primeiro profeta após o período interbíblico, assim que ele começou a anunciar o Evangelho, a palavra dele era, arrependei-vos. Jesus começa o seu Evangelho dizendo, arrependei-vos. Ó, que coisa tremenda, que eu comecei de trás para frente. A igreja nasce no Pentecostes, amém? Pedro cheio do Espírito Santo. Qual é a mensagem de Pedro? Arrependei-vos. Por isso que esta deve ser a principal mensagem da igreja de Jesus. Essa deve ser a missão da igreja, a minha missão, a sua missão é compartilhar com amigos, parentes, e onde Deus nos enviar, e dizer para ele, para ela, com todo amor e carinho, sem arrogância, sem achar que você é melhor que ele, dizer, filho, filha, amigo, amiga, se arrependa dos seus pecados, faça como eu fiz. Jesus tem mudado a minha história, porque você só pode pregar arrependimento se você passar pelo arrependimento. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos ficar em pé. E você vai ficar à vontade. Se você quiser se arrepender, vir aqui na frente, vem. Se você quiser ficar no seu lugar, você fique. Mas esse é o momento de você ser confrontado. Agora, se você entendeu que você estava tendo remorso, é o momento de você vir diante do Senhor também, chorar na presença dele e falar, Senhor, a partir de hoje eu não quero só chorar pelos pecados que eu cometo, mas eu quero ter uma mudança de mente, eu quero ter uma mudança de atitude. Eu quero que o teu caráter seja forjado em mim a partir de hoje. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, uma crente cheia do Espírito Santo, onde as pessoas olhem para mim e vejam Cristo, sem que eu precise falar nada para elas. Porque o verdadeiro arrependimento nos leva a viver essa dimensão de Evangelho. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.